oportunidade, que é justamente a captura do poder político pela lógica das grandes corporações. Quando nós estamos discutindo aqui Transolímpica, Transoeste, Transcarioca, o Arco e a Corda, nós não podemos esquecer que nós estamos discutindo aqui sobre Invepar, sobre Odebrecht, sobre CCR, sobre FETransport, sobre Andrade Gutierrez, sobre Carvalho Roskin e um conglomerado de empresas, empreiteiras, imobiliárias e incorporações que estão não somente no Brasil, mas que agem em diversos pontos do continente. Então, veja, não é um problema exatamente da administração atual. Não é isso. Nós não podemos cair na personalização, achar que a culpa é do prefeito atual, ou que a culpa pudesse ser do nobre engenheiro que aqui teve a coragem democrática, como Eduardo, que veio, compareceu, está discutindo, né, porque na Câmara de Vereadores, em geral, nem com convocação de CPI aparece ninguém da prefeitura. Eles nem discutem. Tem maioria, então eles nem vão debater. O fato do engenheiro Eduardo estar aqui debatendo já é um milagre, já é um grande sinal. Alguém da prefeitura veio, teve a coragem de estar aqui de maneira honrada, debatendo, contra-argumentando, colocando suas questões. Isso é louvável. Isso é louvável. Porque nós não conseguimos assistir isso todos os dias, não. Isso é coisa muito rara e que a gente deve valorizar bastante. Talvez. Talvez. Então, eu coloco aqui, na verdade, uma questão que é a necessidade que temos de trabalhar essa pressão e o acompanhamento no âmbito do parlamento. Eu vejo todos os dias como assessor lá na Câmara, não somente um, mas diversos projetos que violentam populações. E eles são aprovados a toque de caixa. Tenho certeza que o nobre deputado Luiz Paulo também vê o mesmo na Alerj. O mesmo. E aprovado a toque de caixa. Se não conseguimos articular as diversas micro-racionalidades, as diversas resistências, é a companheira lá da comunidade, é o outro companheiro que trabalha na militância socioambiental, é a galera do morro tal, da comunidade tal, é o parlamentar X, Y, Z, que tem uma posição mais progressista, mais avançada e está aberto. Se nós não conseguimos, é um Ministério Público, enfim, se a gente não consegue articular os diversos pontos de mini-racionalidade democrática para enfrentar esse gigante da irracionalidade a serviço das grandes corporações econômicas, eu não vejo condições de uma vitória, de um projeto que seja um projeto de interesse da maioria social. E vai nos restar sempre a posição subordinada de discutir ou o arco ou a corda. Ponto. Vamos ser sempre reduzidos a essa discussão. Por último, para não cansar os senhores e as senhoras aqui presentes, eu levantaria um tema que a mim me toca demais, do sociólogo Boaventura Santos, que é a necessidade de democratizar a democracia. Ou, de fato, nós começamos a alargar os horizontes da democracia através de canais de participação, de discussão pública, de audiência, não de simulacro, porque às vezes dizem que foi feita audiência pública, é aquela coisa escondidinha que ninguém nunca viu no bar da esquina. Aí fala, não, teve audiência pública, está aqui, dia tal, no anil, ninguém viu. Eu não estou falando de simulacros de audiência pública, estou falando verdadeiras audiências públicas, assembleias democráticas e populares. Ou nós alargamos o horizonte da democracia, incluindo o mecanismo de transparência. Eu quero saber quais as empresas estão envolvidas nisso, quanto está custando isso, qual o valor disso, quem ganha com isso e quem perde com isso. Eu preciso dessas respostas, eu sou cidadão, eu pago meus impostos em dias, eu tenho direito.
de saber o que acontece com a minha cidade e para onde vai o meu dinheiro. Então, ou nós aumentamos os canais de transparência e de participação democrática, ou estaremos fadados a viver um protofascismo de aparência democrática, onde nos restará o arco e a corda. Espero que não nos enforquem. Para concluir aqui a nossa mesa, convidar o defensor público Tiago Henrique Cunha Basílio. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Tiago, eu sou defensor subcoordenador do Núcleo de Terras. Eu prometo ser breve, até porque acho que a parte mais importante é do debate, ouvir questões técnicas, discutir, que a população participe do projeto, que é o que a gente da Defensoria vem brigando desde o começo, nesse caso, em todas as outras comunidades que a gente atende. Agradecer o convite do Clube de Engenharia, dizer que o debate é salutar e que o Núcleo de Terras está sempre à disposição. Nós, no Núcleo, a nossa função primordial é a proteção do direito à moradia digna da população da cidade do Rio de Janeiro. E nós somos 6 defensores, temos o coordenador, doutor Alexandre, que está aqui comigo, 2 subcoordenadores, eu e o doutor Bernardo, e 3 defensoras públicas titulares. E nós atendemos mais de 350 comunidades na cidade, incluindo a Vila Autódromo, que vem sendo alvo de intervenções urbanísticas por parte do poder público para a construção do Parque Olímpico e as vias de acesso, a Providência, que tem obra lá do projeto Morar Carioca e do Porto Maravilha, e a Colônia Juliano Moreira. No caso da Colônia, a Defensoria Pública ela tem 3 procedimentos lá no Núcleo de Terras, especificamente contra a Colônia, porque o local está sendo alvo de 3 intervenções distintas. Na área do setor 1, a Fiocruz e a SPU estão fazendo um projeto de urbanização e a gente, junto com a Defensoria da União, já que a área federal a gente vem acompanhando o projeto. Tem o projeto Morar Carioca, também na área do setor 2, e a Transolímpica, que se não me engano é setor 2 e 3. Então são 3 procedimentos que a gente vem acompanhando. No caso da Transolímpica, a gente esteve presente na primeira audiência pública que já foi discutida aqui, já foi citada em outubro de 2012, no Clube Português, em que o traçado apresentado não passava por dentro da colônia, só pelo seu entorno. E depois fomos surpreendidos com o comparecimento dos moradores lá na Defensoria, dizendo que havia uma notícia, havia um burburinho de alteração do traçado, que algumas pessoas da Prefeitura estavam indo lá e medindo residências, medindo terrenos. E a gente fez um primeiro atendimento da comunidade e começamos a oficiar a Prefeitura buscando informações quanto ao projeto para a área. Isso, se não me engano, foi em janeiro de 2013. E até hoje a gente tem uma tarefa árdua de obter as informações da Prefeitura. A gente, desde janeiro, pediu o projeto básico e até agora não tivemos resposta dos nossos ofícios. Fomos atrás de informações. Destaco a atuação do Ecolônia, a Aline, a Juliana, o Marcelo, que batem sempre na nossa porta. A gente tenta ajudar no que for possível. Mas a gente vem emperrando, e aí não é só na Colônia, o nosso trabalho é diário, é árduo, porque a Prefeitura ela é reticente em responder aos nossos ofícios. O que a gente busca é informação, não para a gente, mas para passar aos moradores. A gente busca que em cada projeto de intervenção urbanística haja participação popular. Hoje, no direito administrativo, o que muito se fala é que não há mais aquele interesse público hierárquico de cima para baixo. A participação popular em cada projeto de intervenção urbanística é o que vem sustentando cada vez mais no direito administrativo. Posso até citar o caso da Providência, que é alvo do projeto Morar Carioca, em que as obras foram iniciadas sem a participação popular, sem audiências públicas, e aí a gente, o Márcio citou bem, o que a gente tem visto são comunicações públicas e não audiência pública. Se chega para apresentar um projeto já definido. Nada é modificado, as ponderações
não surtem o menor efeito. E o que a gente briga o tempo todo é que haja uma democracia participativa, uma participação popular nos rumos, com o cumprimento dos requisitos legais, porque para a audiência pública tem uma série de órgãos que têm que ser intimados para que aquele ato se torne efetivamente uma audiência pública. E o que a gente tem visto são comunicações públicas às escuras. Então, voltando, nosso trabalho foi árduo, junto com a Ecolônia, para buscar informações junto à Prefeitura e para que fosse realizada a audiência pública lá no interior da colônia, tanto para o projeto Morar Carioca como para a Transolímpica. Quando, em julho, a gente recebeu a notícia de que já estava no INEA o procedimento de alteração de traçado, nós mais uma vez oficiamos, não só a Prefeitura, mas também o INEA, buscando certificar qual seria a data da audiência pública. E a primeira resposta obtida, as primeiras informações que chegaram, é de que não se via necessidade, por parte do INEA e da Prefeitura, de se realizar uma nova audiência pública para apresentar para a população esse novo traçado apresentado aqui hoje. E aí a gente continuou, fizemos ofícios até mesmo de uma forma mais dura, informando que a nossa atuação, muitas vezes, o primeiro passo é extrajudicial. A gente tenta sempre resolver as questões de uma forma extrajudicial, mas quando se faz necessário, nós temos que recorrer ao Poder Judiciário para que sejam cumpridos os requisitos legais de uma obra desse porte. E aí foi marcada a audiência pública, acho que a audiência pública não foi marcada só pelo trabalho nosso, do Ecolônia, do deputado, uma série de organismos que estão sensibilizados com o caso da colônia, e aí a audiência pública foi feita em setembro de 2013. Uma audiência pública em que a Defensoria e o Ministério Público fizeram várias ponderações. Eu acho importante aqui a gente citar algumas ponderações que foram feitas, porque não sentimos que restaram totalmente esclarecidas. A primeira questão é quanto à realização de estudo de impacto de vizinhança, como é determinado pela Lei Complementar 111 de 2011, que não se confunde com o estudo de impacto ambiental. O estudo de impacto de vizinhança, ele visa exatamente averiguar o impacto para aqueles que ficam, e não apenas para aqueles que vão deixar suas residências. Porque na área em especial da colônia Juliano Moreira, o impacto de uma obra dessa, considerando que a via vai passar bem próximo a uma vila de idosos e a uma área de pacientes em tratamento psiquiátrico, não há como ser afastado esse estudo. A colônia tem 3 núcleos de pacientes. Tem o Rodrigues Caldas, Teixeira Brandão e Franco da Rocha, que são 3 núcleos para pacientes internados, e ainda além de diversos outros CAPs. Então, mostra-se indispensável se saber qual vai ser o impacto dessa obra na vida dessas pessoas que permanecerão na colônia. O aumento da circulação de veículos e de pessoas, o aumento do nível de ruído, isso foi levado em consideração, e a resposta, eu já até falei, mas a resposta obtida pela Prefeitura foi de que no estudo de impacto ambiental estaria englobado o estudo de impacto de vizinhança. Ora, se fosse um estudo único, o decreto que regulamenta uma obra dessa natureza, né, o decreto municipal, não estaria prevendo em capítulos separados um capítulo para o estudo de impacto de vizinhança e outro capítulo para o estudo de impacto ambiental. Então, insistimos na importância de se fazer um estudo de impacto de vizinhança para essa obra. Quero tocar também no aumento do nível de ruído, porque no projeto apresentado para aprovação no INEA, apenas é avaliado o nível de ruído atual na colônia. E ainda se diz que o nível de ruído atual é acima do permitido. Mas o que toca a gente é que a colônia é uma área asilar, uma área fechada, com baixo densamento geográfico, né? Então, se na colônia o nível de ruído está acima do atual, acho que tem um local aqui na cidade do Rio de Janeiro que deveria ser interditado, né? E então o que a gente ponderou é que se foi feito algum estudo sobre qual vai ser o nível de ruído durante a obra e também depois que a obra estiver pronta, né? Mais uma vez considerando que a colônia é uma área onde tem uma vila de idosos e uma área de pacientes em tratamento psiquiátrico. Tem também a questão da fauna local, porque o próprio estudo revela que o risco de acidentes e atropelamentos
com animais silvestres é real. Também puderam. Como já dito, a obra vai passar muito perto do Parque Estadual da Pedra Branca, que tem uma rica vida de fauna silvestre, como tamanduás, bicho-preguiças, etc., e que vão ser bastante afetados por essa obra. A gente quer o estudo de alternativas. Qual foi o estudo de alternativas? Porque eles só citam que vão colocar placas dizendo que há o risco de acidente com animais. Isso basta? Não tem que estudar outras alternativas? Então a gente vai buscando essas informações, vai insistindo para que ainda se faça um estudo complementar antes do projeto definitivo da obra. Uma outra questão que tocou a gente é o inventário florestal que foi elaborado e que deixa claro que a supressão da vegetação por esse novo traçado pula da vegetação em estágio médio de 1,47 para 8 e alguma coisa, 8,49, e a supressão da vegetação total vai pular de 12,58 para 19,60. Ou seja, um aumento de 56% na supressão da vegetação, sem nenhuma ressalva ou condicionante. Então, isso tudo a gente vem debatendo, vem buscando informações. Uma outra coisa que eu queria falar. Não restou esclarecido ainda para a gente se o local vai ser um corredor viário ou uma via expressa. Porque pelo projeto inicial seria um corredor viário, mas as informações que a gente tem obtido é de que vai ser uma via expressa com uma linha amarela. Então, a população da colônia, que vai ser a maior afetada pela obra, quais vão ser os acessos para essa população? Essa população vai ver a via passar na sua frente, sem ter a oportunidade de usufruir do serviço. Desculpa. Pedagiada ainda. Como é que vai ser a situação do pedágio para os moradores da colônia? A Aline já tocou também no ponto das estações de BRT, que algumas se localizam dentro de um túnel, tem outras que se localizam no meio da mata, então isso tudo a gente ainda busca um esclarecimento. Não há dúvida de que, pela questão das desapropriações, o novo traçado é melhor. Mas pela questão socioambiental, pela questão dos moradores que vão ficar na colônia, a gente queria ter a oportunidade de discutir um novo traçado, como já foi falado.